Se você não abriu ainda, por favor, abra em Filipenses, capítulo 3. Nós já fizemos um estudo em Filipenses 3, de 1 a 11, mas os versos 7 a 11, eles têm uma riqueza e uma profundidade que exigem que a gente volte a tratar desse texto e medite mais um pouco naquilo que é ensinado aqui. Nós dissemos no primeiro estudo nesse capítulo que Paulo entra agora no tema da confiança, né? Nós temos trabalhado a carta aos Filipenses em termos da mentalidade evangélica, da vida que é moldada à luz do Evangelho. E nós vimos que Paulo já passou por vários temas à luz do Evangelho. Ele já tratou da unidade, da humildade, da perseverança nas tribulações. E todos esses temas ele tratou à luz e trata à luz do Evangelho. Quando ele entra no tema da confiança, fica muito mais claro ainda como o Evangelho é central para essa epístola e como tudo que Paulo ensina é ensinado à luz das boas novas do que Cristo fez por nós. Então, ele trata do tema da confiança ao longo de todo o capítulo 3, e a gente vai ver que, novamente, aqui nos versos 1 a 11, ele trata do tema da confiança evangélica na justificação. Nos versos 12 a 16, ele vai tratar da confiança evangélica na santificação. Nos versos 17 a 21, ele vai tratar da confiança evangélica na glorificação. Então, vamos voltar aqui ao capítulo 3, versos 1 a 11. Eu vou ler a sessão toda, mas a gente vai focar nos versículos 7 a 11. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Nós vimos no primeiro estudo nesse capítulo, irmãos, que dentro desse tema da confiança, né, Paulo nos dá primeiro um imperativo contra a confiança na carne. Ele ensina nos versos 1 a 4 que nós precisamos fugir dessa inclinação, fugir dessa inclinação a confiar na carne no nosso relacionamento com Deus. Ele alerta para o perigo de um grupo de falsos crentes, né, de mestres na igreja, que são conhecidos como os judaizantes. E esses judaizantes, eles ensinavam que sim, a fé em Cristo é importante, sim, a obra de Cristo é importante, mas nem a obra de Cristo nem a fé em Cristo são suficientes para nós sermos aceitos por Deus. É preciso Jesus e mais alguma coisa. É preciso Jesus e a lei, Jesus e a circuncisão, Jesus e a conversão ao judaísmo, Jesus e Moisés. E Paulo diz, vocês precisam ter cuidado com esses falsos mestres. Paulo atribui vários nomes pejorativos a esses falsos mestres, eles são chamados de cães, né? Justamente o termo que era usado para os gentios,
Os judeus se orgulhavam da sua identidade e da sua aliança com Deus e chamavam os gentios de cães. E Paulo diz, na verdade, esses judaizantes é que são os cães. Eles são os obreiros da maldade. Eles que defendem que boas obras são essenciais para a salvação. Na verdade, as obras que eles praticam não são boas. E ele diz, acautelai-vos da falsa circuncisão. Eles pregam que é preciso, os homens que se convertem a Cristo, que vêm dos gentios, ainda precisam ser circuncidados. Eles precisam receber o sinal da antiga aliança e ser cortados no prepúcio. Obrigado. Eles precisam disso para a sua justificação. E aí Paulo diz, nós é que somos a verdadeira circuncisão. Quem? Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então ele alerta contra essa confiança na carne e em seguida ele mostra a ironia dessa confiança na carne olhando para si mesmo. Paulo se coloca diante de nós como um exemplo de alguém que antes da sua conversão confiou na carne e que achou que podia ter um status aceitável diante de Deus confiando na carne. E ele mostra que ele tinha tudo que alguém podia imaginar que pudesse ser suficiente para alguém ser aceito diante de Deus por meio da confiança na carne, por meio das suas obras. Ele fala do seu pedigree judaico e ele fala também da sua performance judaica, né? Ele era não apenas um filho do judaísmo, um filho autêntico, um filho legítimo, um filho de uma alta classe, mas ele também tinha pessoalmente praticado muitas obras consistentes com as exigências do judaísmo. E ele cita todos esses exemplos dos seus privilégios judaicos e da sua performance como judeu. E aí vem o verso 7. Depois de dizer que ele tinha tudo para confiar na própria carne, ele fala de uma grande inversão, de uma grande mudança, de uma grande reviravolta. Ele diz, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo nos diz que houve na mente dele, quando ele foi convertido no caminho de Damasco, houve uma grande reversão de toda a sua maneira de pensar. A gente pode dizer que a contabilidade de Paulo, porque os verbos aqui são verbos da contabilidade, verbos de palavras de lucro, de perda, de considerar. Todas essas expressões mostram que Paulo tinha um sistema de contar a sua vida, um sistema de contar créditos e débitos, e na sua conversão esse sistema todo foi invertido. Aquilo que ele achava que era positivo, ele considerou negativo. Aquilo que ele achava que era crédito, ele agora considera que é débito. Aquilo que ele achava que era lucro, agora ele considera como perda. Nós precisamos, irmãos, entender que essa é uma experiência que, embora tenha sido radical na vida de Paulo, ela é uma experiência que é essencial a todo crente. Todo crente pode narrar que na sua conversão ele precisou deixar para trás um sistema de contar créditos, de contar lucro diante de Deus. Nós, na nossa conversão, não deixamos para trás apenas os nossos pecados e as nossas más obras, mas quando nós pensamos sobre a nossa aceitação diante de Deus, nós também deixamos para trás as nossas boas obras, a nossa confiança na carne, a nossa confiança naquilo que nós fizemos. Tudo é deixado de lado, tudo é deixado para trás. Há essa completa reversão na nossa contabilidade, na nossa mentalidade, na nossa maneira de considerar a nossa aproximação de Deus. Talvez eu tenha dito isso quando nós tratamos desse texto da primeira vez, mas nós aqui no Conselho, anos atrás, tivemos de lidar com um jovem que tinha algumas lutas contra o pecado e não parecia arrependido desses pecados. E sentando com ele para conversar algumas vezes, ele falou sobre
como ele era filho de presbiterianos, da 4ª geração de presbiterianos, como ele tinha pastores e presbíteros na família, homens ligados à história do presbiterianismo no Brasil. E ele falava disso como um orgulho e um crédito e algo que ele tinha como uma segurança para a sua aceitação diante de Deus. Ele até mesmo baseava a sua eleição nesse pedigree, nessa linhagem que ele tinha. E se talvez esse exemplo seja radical demais e óbvio demais, também é verdade que nós, muitas vezes, nos apegamos a certas coisas que nós fazemos, ou coisas do nosso passado, experiências que nós tivemos, serviços que nós prestamos a Deus, e nós dizemos, isso aqui é, de certa maneira, o que me garante, o que me assegura, o que me dá tranquilidade e confiança de que eu sou aceito diante de Deus. Mas Paulo olha para todo o seu histórico e diz, tudo que eu considerava lucro, agora eu preciso contar como perda. E há uma ênfase muito grande na linguagem que ele usa para dizer que tudo o que ele achava ser valioso para sua aproximação diante de Deus, ele descobriu que não vale de nada. Mas o ponto é que essa mudança de Paulo, mudança de mentalidade em Paulo, não é negativa. O foco dessa sessão não é aquilo que ele perdeu, aquilo que ele deixou de considerar lucro, mas aquilo que ele ganhou. E aí no verso 8 ele diz, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Ele diz, olha, tudo isso que eu perdi não me faz falta. Sim, foi muita coisa. Ele diz, eu perdi todas as coisas por causa de Cristo. Todas as coisas. Né? De um homem de alto status na sociedade, ele agora é um pária fazedor de tendas. De um homem considerado um mestre em Israel, ele agora é um prisioneiro romano por causa das denúncias dos seus próprios irmãos de nação. Ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu. Mas ele diz, eu considero tudo isso como refúgio. É uma palavra forte, uma palavra, talvez seja uma das palavras que chegue mais perto de um palavrão na Bíblia, vamos dizer assim, porque é uma palavra considerada escandalosa em muitos contextos, e Paulo diz, eu considerei tudo isso como refúgio. É como se você fosse na casa de Paulo e ele mostrasse para você todos os seus troféus, né, e eles estão expostos num estante, numa cristaleira muito nobre, e ele mostra seus troféus, seu pedigree, sua nacionalidade, sua genealogia, sua língua hebraica, seu pertencimento ao grupo dos fariseus, sua obediência à lei, e depois ele junta todos esses troféus num saco de lixo e coloca no mesmo lugar onde ele coloca os excrementos do seu cachorrinho. Ele pega tudo aquilo que era valioso e coloca no lugar de desonra. Ele diz, eu considero tudo como refúgio. E por quê? Porque há algo de melhor que ele ganhou. Há algo de mais valioso que ele encontrou. Ele diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele diz, eu considero tudo isso como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. E aqui a gente começa a adentrar a profundidade de tudo aquilo que Paulo ensina sobre o nosso status diante de Deus como crentes, quem nós somos e o que nós temos de Deus em Cristo, quando nós abandonamos a confiança na carne e, de fato, colocamos a nossa confiança no Senhor. O que é que nós ganhamos? A primeira coisa que Paulo diz é que nós ganhamos o próprio Cristo. E ele explica o que significa ganhar a Cristo, dizendo que é ser achado nele. Então, essa é a primeira grande bênção que Paulo encontra quando ele lança aos excrementos toda a sua linhagem e todos os seus privilégios judaicos. Ele diz, eu sou achado em Cristo. Essa é a doutrina da união com Cristo, irmãos. A doutrina que nos ensina que nós somos identificados com Cristo em tudo aquilo que ele fez.
Em tudo aquilo que ele fez, nós participamos e nos identificamos com ele. E todos os benefícios daquilo que ele fez são nossos, porque nós somos achados em Cristo. Pense em toda a obra de Cristo ou nos pontos mais importantes da obra do Senhor. A Bíblia diz que Cristo foi crucificado e a Bíblia diz que nós fomos crucificados com ele. A Bíblia diz que Cristo foi sepultado e diz que nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. A Bíblia diz que Cristo ressuscitou dentre os mortos e diz que nós ressuscitamos com ele. A Bíblia diz que Cristo ascendeu aos céus e diz que nós estamos assentados em lugares celestiais com ele. Que privilégio, irmãos, de participar de tudo aquilo que Cristo fez por nós. Nós não somos apenas os destinatários dessas bênçãos, mas por causa da nossa união com Cristo, nós somos participantes dessas bênçãos e desses eventos redentores. Então nós temos em Cristo, na nossa união com Cristo, todos esses benefícios da sua morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição, da sua ascensão, mas muito mais, irmãos. Porque a união com Cristo não diz respeito apenas aos benefícios de Cristo que nós recebemos, mas ao próprio Cristo que nos é dado. Ele vem a nós e anda conosco. Ele é o Emanuel. E nós moramos com ele e passamos a habitar com ele. E ele está conosco pelo Espírito e nós estamos onde ele está pelo Espírito também. A união com Cristo é uma doutrina gloriosa que nos lembra de que nós temos essa proximidade com o nosso Senhor, ao ponto dele dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não está ausente, distante, longe de nós, mas ele diz: eu vou, porque eu vou enviar o Consolador que estará convosco, estará em vós. E esse Consolador é o Espírito do próprio Cristo habitando em nós. E Paulo diz: o judaísmo não podia me proporcionar isso, a obediência à lei, a confiança na carne, eu não podia obter nada disso. Mas agora eu sou achado em Cristo. Estou unido a Ele. Não apenas eu participo das bênçãos do que Ele fez, mas eu tenho o próprio Cristo. Eu posso dizer: Cristo é meu e eu sou dele. Essa é a primeira grande glória que Paulo encontra quando ele renuncia à confiança na carne e abraça a fé em Jesus Cristo. Mas ele diz mais, ele diz: para ganhar a Cristo, verso 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que é que Paulo encontra quando ele renuncia a tudo e encontra Cristo e abraça Cristo? Ele diz: eu encontro a justificação que a lei não pôde me dar. O que é justificação, irmãos? Em duas palavras, justificação é perdão de pecados, e aceitação como justos diante de Deus. Isso é muito importante. A justificação não é só o perdão dos nossos pecados, mas a justificação também inclui a declaração de que nós somos aceitos como justos diante de Deus. Na justificação, nós recebemos esse perdão e essa aceitação. E Paulo diz que essa justiça ele recebeu não por meio da lei, porque a lei não pode justificar. A lei nos mostra o que é justo, a lei nos mostra o que é exigido, a lei nos mostra o que é proibido, mas a lei não tem poder de tornar justos os pecadores que tentam cumpri-la. A lei não tem o poder de apagar os pecados cometidos e não tem poder de nos fazer verdadeiramente aptos, habilitados a cumprir aquilo que ela ordena. Então Paulo diz: a justiça que eu recebi não é uma justiça que procede de lei, e não é uma justiça própria, não é uma justiça que eu encontrei dentro de mim, mas ele diz: é uma justiça que é mediante a fé em Jesus Cristo. Essa justiça é recebida pela fé.
A fé é o instrumento pelo qual nós recebemos esse perdão e essa aceitação. Mas qual é a origem dessa justificação? Ele diz, é justiça que procede de Deus. Os reformadores chamavam essa de uma justiça alienígena, não é uma justiça estranha, é uma justiça que não vem de dentro de nós, mas vem de outro. E Paulo diz claramente aqui que é uma justiça que procede de Deus. Não é algo que é operado dentro de mim, mas que é creditado a mim por causa da obra de Cristo. Cristo que viveu uma vida justa e que morreu como um sacrifício pelos nossos pecados. A sua obra completa, a sua obediência ativa e passiva são creditadas na nossa conta, de sorte que nós somos declarados justos diante de Deus. Nós somos recebidos por Deus como justos, por essa justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então há uma inversão da minha maneira de ver créditos e débitos, há uma inversão naquilo que eu esperava encontrar na confiança na carne, há uma inversão na maneira de conseguir essa justiça. E aí Paulo acrescenta um terceiro benefício, a união com Cristo, a justificação, e ele acrescenta a comunhão diária, santificadora com Cristo. Veja o verso 10, ele diz que essa justiça que ele recebe é para o conhecer. E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Qual é o objetivo da justificação? Qual é o objetivo da nossa união com Cristo? Não é simplesmente nos dar um ticket para o céu. Não é simplesmente nos fazer escapar do inferno e entrar nas mansões celestiais. O perdão dos pecados, a aceitação diante de Deus, Paulo diz, é para um fim, e esse fim é conhecer a Cristo. Ele considerou tudo como perda por causa desse conhecimento que ele agora tem. Irmãos, essa é a suma da vida cristã. Essa é a essência da vida cristã. Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se nós tivéssemos de resumir qual é o propósito da nossa vida, os nossos catecismos dizem que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas como nós podemos glorificar e gozar Deus sem conhecê-lo? O conhecimento de Deus em Cristo é fundamental para nós vivermos de acordo com o propósito e a finalidade para a qual nós existimos. Nós precisamos conhecer a Cristo. E a justificação não é o fim da nossa salvação, é o princípio. E quando nós somos justificados, nós somos aceitos por Deus em Cristo. E agora nós podemos iniciar uma vida de conhecimento do Senhor. Uma vida que não vai ter fim, porque esse trabalho de conhecer a Deus em Cristo não vai ter fim. Ele é o Deus incompreensível. Ele não pode ser esgotado, o conhecimento de Deus não pode ser esgotado, nem exaurido. E nós vamos passar a nossa eternidade conhecendo a Deus e o Cristo a quem Ele enviou. E Paulo diz, essa é a maravilha que eu encontrei quando eu deixei tudo para trás e abracei a Cristo. Eu encontrei o conhecimento de Cristo. O desafio para nós aqui nesse ponto desse texto é nos questionar se de fato isso nos empolga, se de fato isso nos enche de desejo e de vontade de conhecer mais o Senhor. É triste que muitos de nós achamos que nós já conhecemos o suficiente. É triste que muitos de nós achamos que a gente não precisa ir mais fundo, que a gente não precisa continuar se esforçando para conhecer mais o Senhor. Mas Paulo diz, esse conhecimento é sublime e
eu deixei tudo para ter esse conhecimento. E esse deveria ser o nosso desejo, o nosso ímpeto, conhecer a Cristo. E aí Paulo dá mais alguns detalhes do que esse conhecimento de Cristo significa. Ele diz também é conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. É interessante, um dos comentaristas que eu consultei para esse estudo, ele diz, há aqui uma inversão. Na história de Cristo nós temos sofrimento, morte e ressurreição. Mas na nossa história, a primeira coisa que nós experimentamos é a ressurreição. Porque é sair da morte no pecado para a vida. E então, agora, vivificados em Cristo, nós experimentamos a comunhão dos sofrimentos e a conformação com Cristo na sua morte. O que Paulo está dizendo aqui é que esse conhecer a Cristo envolve santificação, envolve um crescimento em graça. E esse crescimento em graça tem por origem e tem por princípio o poder da ressurreição de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo está dizendo que todo o nosso crescimento, todo o nosso progresso na fé é resultante da operação do próprio Deus que age em nós e sobre nós com o mesmo poder que ele operou para ressuscitar Cristo dentre os mortos. E isso, irmãos, nos desafia mais uma vez, porque muitas vezes nós dizemos que nós somos fracos para crescer em santidade, que nós não conseguimos vencer esse pecado, que nós nascemos assim e vamos morrer assim. Nós falamos da nossa vida de santificação, muitas vezes como se ela dependesse da nossa força e do nosso poder, ao passo que as Escrituras constantemente nos lembram de que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. É o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é o poder que é dado a nós e que opera em nós para nos fazer mais semelhantes a Cristo. E se Deus tem esse poder de arrancar da sepultura alguém, Ele certamente tem poder de arrancar o pecado que está arraigado em nosso coração. Ele certamente tem o poder de nos transformar de pessoas impuras em pessoas puras, de pessoas iracundas em pessoas mansas, de pessoas belicosas em pessoas pacificadoras, de pessoas que odeiam a pessoas que amam. O poder para isso não está em nós, mas Paulo diz, quando eu deixei tudo para trás, eu conheci a Cristo e eu conheci o poder da sua ressurreição. Às vezes a gente tem vergonha de falar do poder de Deus, muitas vezes, na nossa vida, porque a gente associa essa linguagem do poder de Deus ao poder de Deus que os neopentecostais às vezes usam para falar de curas e milagres e prosperidade financeira. Mas Paulo diz aqui que esse poder ele está disponível a nós, acessível a nós, e é esse poder que nos transforma e que nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele opere em nós esse poder para nos fazer mais semelhantes a Ele. Então Paulo diz, conhecer a Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição, conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. A terceira coisa que Paulo quer conhecer, ele quer conhecer a Cristo pessoalmente, experiencialmente. Ele quer conhecer o poder transformador, o poder da ressurreição de Cristo. E ele quer conhecer a comunhão nos sofrimentos. Irmãos, é impressionante, eu não consigo... são raras as vezes em que eu tenho ensinado ou pregado um texto aqui na igreja que não nos lembre de que a vida cristã é marcada por sofrimentos e aflições. Não é proposital. É porque, de fato, é difícil você abrir uma página da Bíblia que não nos lembre de que os sofrimentos e as aflições são uma parte essencial, necessária, costumeira, ordinária da vida cristã. Mas Paulo nos lembra aqui que não é apenas algo que nós devemos esperar, mas é algo que nós devemos acolher com certa alegria.
Porque ele diz que os nossos sofrimentos são uma comunhão nos sofrimentos de Cristo. Não que nossos sofrimentos acrescentem algo à obra de Cristo, mas eles nos fazem mais semelhantes ao nosso Mestre. Ele disse: se chamaram Beelzebu ao dono da casa, o que dirão dos trabalhadores? Então, quando nós sofremos, o nosso sofrimento não nos salva, não nos redime, só o sofrimento de Cristo faz isso. Mas os nossos sofrimentos nos dão a oportunidade de conhecer melhor a Cristo, o homem de dores que sabe o que é padecer. Quando nós sofremos, nós aprendemos um pouco mais sobre quem Ele é e o que Ele fez por nós. E Paulo diz que isso é a maravilha do que ele encontrou quando ele deixou a sua confiança na carne para trás. Ele encontrou união com Cristo, ele encontrou justificação, ele encontrou conhecimento santificador de Cristo. E ele termina dizendo que ele encontrou uma esperança invertida. Ele diz: para de algum modo, verso 11, alcançar a ressurreição dentre os mortos. A expressão que aqui no texto sugere ou dá, às vezes, a impressão de que Paulo tinha alguma dúvida, e algumas traduções deixam aparecer um pouco mais essa impressão de dúvida. Mas, na verdade, quando a gente compara Escritura com Escritura, Paulo não tinha dúvida sobre a sua ressurreição. Paulo não tinha dúvida sobre a sua salvação. Pelo contrário, as suas epístolas estão cheias de afirmações da confiança que ele tem na obra de Cristo. E que porque ele tem confiança na obra de Cristo, ele tem certeza e segurança da sua salvação. A dúvida que Paulo tem é sobre como, quando, em que circunstâncias ele vai experimentar essa ressurreição dos mortos. Ele vai falar aos Tessalonicenses que alguns vão experimentar a glorificação imediatamente, vão estar vivos e vão ser glorificados quando Jesus voltar. Outros, e na verdade esses vão experimentar primeiro, os mortos, eles vão ressuscitar para ver a vinda do Senhor. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que ele não sabe exatamente como ele vai alcançar essa ressurreição dentre os mortos, mas não há dúvida de que ele vai alcançá-la, porque não procede dele, não procede das suas obras, porque a confiança dele não está na carne, a confiança dele está em Cristo. Então ele sabe que a bênção final de abandonar a confiança na carne e colocar a sua confiança em Cristo é que ele vai alcançar a ressurreição dentre os mortos. E que esperança, irmãos, que a lei não pode dar. A lei diz: faz isso e viverás. Mas nós sabemos que não conseguimos fazer o que a lei ordena. Então a lei não nos traz esperança de vida. Paulo encontrou em Cristo aquilo que a lei nunca podia proporcionar. Ele encontrou a esperança de vida, ele encontrou a vida e a certeza da ressurreição dentre os mortos. E todos nós que estamos em Cristo encontramos essa mesma certeza, essa mesma esperança. A esperança de que a sepultura não é o fim para nós, a esperança de que a sepultura não nos leva a um estado de maior miséria e de maior condenação, mas a sepultura é a cama em que nós descansamos enquanto esperamos esse dia, o dia da ressurreição dentre os mortos. Nossos catecismos dizem que quando nós morremos, a nossa alma ela é imediatamente introduzida na presença de Deus, na glória da presença de Deus em Cristo, com perfeição. E o nosso corpo repousa na sepultura, unido a Cristo, aguardando o dia da ressurreição. Então, quando nós morremos, nós permanecemos unidos a Cristo, na presença de Cristo, mas ainda há algo faltando. E essa é a esperança final que o apóstolo Paulo menciona aqui. Um dia nós, de corpo e alma reunidos, glorificaremos a Deus, conheceremos a Deus, desfrutaremos de Deus, andaremos com Deus. E essa confiança Paulo só tem
porque ele deixou de lado toda a autojustiça, toda a justiça própria e abraçou Cristo pela fé. Nós que temos a Cristo, nós temos essa mesma esperança, nós temos essas mesmas bênçãos. E aqueles que não têm a Cristo, eles ainda estão lutando para encontrar algo com base na sua justiça própria, lutando para conquistar uma salvação e uma aceitação diante de Deus com base na sua própria carne. É por isso que a mensagem do Evangelho é: não apenas arrependa-se dos seus pecados, mas desista dos seus caminhos de autossalvação e receba a Cristo pela fé. Receba o Evangelho que é livremente oferecido por Cristo a você. O Senhor nos encoraja, então, irmãos, a tirar a nossa confiança da carne e colocar a nossa confiança nele. Os benefícios são indescritíveis. A glória do conhecimento de Cristo é superior a qualquer outra coisa que nós possamos conquistar com os nossos próprios esforços. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por Tua palavra e pela lembrança, Senhor, de que tudo aquilo que nós deixamos para trás é nada, é refúgio, é menos que nada, perto daquilo que nós ganhamos, Senhor, quando Te encontramos e quando o Senhor se deu a conhecer a nós em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados, pela aceitação como justos diante de Ti. Obrigado pela nossa união com Cristo. Obrigado porque tudo que Ele conquistou é nosso, porque somos co-herdeiros com Ele. Obrigado, Senhor, porque temos comunhão com Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Te conhecemos, ó Deus, não porque somos espertos ou inteligentes demais e Te encontramos, mas porque o Senhor veio a nós e se deu a conhecer. Obrigado, Senhor, pela esperança gloriosa da ressurreição e a certeza, Senhor, de que a morte não tem domínio sobre nós, porque o nosso Senhor e o nosso Redentor venceu a morte, e onde Ele está, nós estaremos também. Nós Te bendizemos, Senhor, por essa palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê um desejo cada vez maior de Te conhecer experiencialmente, de conhecer, Senhor, o poder da ressurreição de Cristo, de conhecer a comunhão dos Seus sofrimentos, para nos tornarmos mais parecidos com Ele, na Sua santidade, na Sua perfeição. No nome dEle que nós oramos. Amém.